Boa noite, boa noite, boa noite! Iniciando o nosso Poção Mágica de Gabi dessa semana especial. Vamos falar sobre como você criar a sua realidade. Então, para você que está vendo agora esse vídeo, você deve estar vendo ele gravado, então. E no final, a gente vai fazer aí uma surpresa que eu conto lá no final o que vai ser, tá? Eu tô transmitindo aqui, sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui tá mal posicionada, peraí, gente. Deixa eu tentar ajeitar aqui, na hora não tinha entrada com outra, então transmitindo aqui do outro Instagram também. Pronto, e assim ficamos. Então a gente vai bater esse papo sobre como criar aí a sua realidade. E no final, surpresa. Então, sejam todos bem-vindos aí. Quem tá chegando, avisem as pessoas que você conhece aí. Deixa eu ver aqui. E aí, o pessoal, você pode mandar esse aviãozinho aí para convidar as pessoas. Deixa eu acenar aqui. Acho que ali tá com alguma questãozinha aí. E aí, gente, como que vocês foram de carnaval fora de época, né? Esse nosso Poção Mágica de Gabi, ele é numa outra... numa data aí pós-carnaval. Já viram? Carnaval em abril, mas é isso, né, gente? Assim que foi agora recentemente. Eu espero que vocês estejam todos bem. E bora falar sobre como criar a sua realidade, tá? Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui o título do nosso poção de hoje. Poção Mágica de Gabi. Como criar a sua realidade. E vocês sabem, quem já cocria aí a sua realidade, quem já cria a sua realidade conscientemente. Nossa, e hoje eu tive um insight poderoso na minha terapia, né? Que obviamente obviamente que eu trabalhando com isso, né? A gente também tem a nossa própria terapia, né? Fora com os amigos e amigas aí, terapeutas, que a gente acaba muitas vezes passando aí por conversas que nos são muito enriquecedoras nesse assunto aí. Deixa eu ver se eu anoto aqui. Ixi, assim fica mais... não, vou deixar esse aqui sem, tá? Então, bora lá falar sobre isso. Então, quando a gente pensa em criar a realidade, né? O que é que eu vou pensar, né, de pronto, né? Vou pensar que quando eu crio a minha realidade, né, eu posso criar uma realidade positiva ou uma realidade negativa. Faz sentido, gente? Porque criar a nossa realidade é uma coisa bem ampla, né? Então, como é que funciona isso, né? Quando a gente fala, e até como tá o título dessa live, né, para criar a sua realidade, tá de uma forma aberta, né? No título nós não especificamos, né? Mas claro que partimos do princípio que queremos criar uma realidade legal, uma realidade positiva, não é mesmo, gente? Claro, né? Pois é. Aí é que está, né? O grande ponto e o fato de se criar uma realidade já entra no seguinte: para que criemos a nossa realidade, basta a gente pensar naquilo que a gente quer ou naquilo que a gente deseja, trazendo ali um sentimento ali grande junto com a gente. Então, eu já posso partir do princípio, né, que quando eu penso e eu sinto com bastante emoção aquilo que eu tô pensando, eu já estou criando a minha realidade. E isso independe se é positivo ou se é negativo, gente. Ai, que chata, Gabriele, já começamos dando tapa na cara.
Pois é, por quê, né? Porque às vezes a nossa vida pode estar um caos complicadíssimo e quem será que criou isso? A própria pessoa, né? Seja eu, seja você. Bem-vinda, Bruna, pessoal chegando aí, tem gente lá no outro Instagram, a gente está transmitindo dos dois Instagram, reativamos das cinzas esse Instagram antigo para fazermos um teste, né, gente? Então estamos conectadas aí duplamente, né? E aí, bora voltar aqui pro nosso tema, que eu separei bastante coisa legal para falar. E no final a gente tem uma surpresa que tá imperdível, né? Cada semana eu trago uma surpresa diferente, vocês já repararam? Pois é. E hoje já posso só adiantar de dar spoiler para vocês, que é uma surpresa relacionada ao como criar a sua realidade, tá? Então, olha só. Para criar a tua realidade, basta tu pensar e sentir conectada naquilo. Vamos fazer um exercício aqui, tá? Vamos pensar que é final da tarde, né? Agora é final da tarde, né? E aí vamos pensar o seguinte, que nesse momento você... eu até tenho uma paciente que me contava isso, gente. Mas olha só, vou pensar que tu tá saindo do teu trabalho, pegou as crianças na escola e você passa por uma padaria. E aí você vai lá e compra, né, um pãozinho quentinho, saindo do forno. E você já fica ali com água na boca de pensar em chegar em casa e comer aquele pãozinho quentinho com manteiga. Vocês fizeram o caminho aí pensando, eu já comecei a salivar aqui, né? Aguar, como dizem em algumas regiões do Brasil, se diz aguar, né? Lá no sul a gente fala da água na boca, né? Salivar, acho que é em São Paulo, no Rio, lá, não sei. Enfim, gente, ou seja, só da gente pensar em alguma situação, tu já começa a criar o sentimento relacionado àquilo. E o sentimento, ele traz um impacto fisiológico, físico, hormonal no teu corpo. É por isso que muitas vezes, né, quando se fala sobre doenças ou sintomas, como por exemplo essa semana eu comentei com vocês no Stories que algumas pessoas me perguntaram o que era isso aqui, né? E aí eu expliquei, isso aqui é um herpes que estourou, fazia muito tempo que eu não tinha e que aconteceu agora, né, nesses últimos dias. Inclusive eu tenho já em casa guardado uma suplementação que ela age na replicação do vírus, né, do herpes, quebrando essa replicação. Então, de cara, já para com essa replicação, tá? Foi o que aconteceu. Mas tá assim feio porque agora tá cicatrizando, né? Então, ali no primeiro dia eu já cortei aquele processo de replicação do vírus, tudo bem. Mas tá no processo de cicatrização e eu fui entender o que era aquilo ali que estava causando. Por quê? Porque uma questão emocional que do meu pensamento gerou emoção, que nem o exemplo do pãozinho que eu dei agora, mas do meu pensamento gerou uma emoção e causou um sintoma no meu corpo. Por exemplo, isso aqui. E aí a gente sabe que pela psicossomática, pela linguagem do corpo, cada região do corpo, cada doença ou sintoma, ela tem um significado, gente, tem. E isso aqui faz todo o sentido com coisas que vinham acontecendo dentro de mim. Para vocês saberem, herpes, né? Ou quem de repente que nem eu, antigamente eu tinha muito, era muito frequente. Agora assim, ó, tinha anos que eu não acontecia herpes, mas era assim, ó, poucos meses ou semanas estourava herpes. Enfim, a herpes, ela é sentimentos de raiva contido que não foram verbalizados, que não foram ditos. Então, é uma raiva sobre alguma situação, que daí tem muita relação em que parte do corpo que a pessoa guarda para ela mesma, e aí qual é a forma que o corpo coloca para expressar aquela fala contida de raiva? Através da pele, até porque pele é a nossa comunicação. Lábio aqui é a minha boca, aquilo que eu não falei para uma mulher, para um homem, porque é lado direito, lado esquerdo. E faz todo sentido, eu sei bem que as pessoas têm nome e sobrenome, né? Só que naquele momento eu não estava achando que isso estava me incomodando, mas percebe-se que estava, né? O que acontece? Tudo está interrelacionado com o teu emocional. A nossa cocriação da nossa realidade, esse como eu vou criar a minha realidade, também está relacionado com o meu emocional.
que, de acordo com o teu padrão mental, eu tenho usado uma expressão muito frequente nos posts, às vezes nos stories, que é o modo de funcionamento operante. Então, de acordo com o meu modo de funcionamento operante, ou seja, aquela crença que eu tenho, aquele paradigma que eu tenho, aquilo que eu acredito, que não quer dizer que é uma verdade para o mundo, né? É aquilo que a gente acredita, é aquilo que cada um de nós acreditamos de acordo com o mundo em que crescemos lá na nossa infância. Aquela coisa de que toda a nossa infância, ela tá sempre muito ligada. Então, de acordo com isso, é que nós fazemos aí essa interligação do que tá ali relacionado. Então, seja numa doença ou seja no criar a tua realidade. Então, como eu dei o exemplo, em todo momento você está criando a sua realidade. E aí, como eu dei o exemplo, em que sentido? Quando as pessoas estão ali reclamando que a vida financeira, a vida emocional, a vida relacionamentos, a vida nas diferentes áreas não tá legal, a pessoa não tá satisfeita com aquela vida que ela tá levando, ela mesma, ela é agente, ela é atriz ou o ator daquela situação, né? Ela é a protagonista daquilo que tá acontecendo, né? Então, é isso que a gente vai vendo acontecer. Nossa realidade está vinculada todo o tempo àquilo que a gente está sentindo, que a gente está criando, gente. E aí, vamos lá. Só que se eu quero criar uma realidade positiva, porque agora, Gabriele, tá bom, agora eu entendi que se a minha vida tá um caos, não é meu vizinho, não é meu cachorro, não é meu marido, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu filho, não é ninguém à minha volta que causou isso. Tá duro aceitar esse assunto, mas tá bom, eu tô entendendo que então fui eu que causei isso. Tá, gente, entendi que você já entendeu. Eu sei que é duro, né? Eu sei que é duro. Pra mim, quando eu fui começando a estudar sobre isso e a entrar assim nesse meio, entender esse funcionamento que é quântico, né? Tá muito interligado à física quântica, né? Nos posts também tem falado muito na palavra emaranhamento, né? É um emaranhamento, é um entrelaçamento quântico, ou seja, tudo está interconectado energeticamente, quanticamente, e todo o tempo criando essa nossa realidade com esse sentido, né? Tanto é que quando a gente faz o exemplo do pãozinho, a gente fica com água na boca de comer aquele pãozinho. Se a gente pensar agora num limão, pensa você, fecha os olhos e pensa você chupando um limão. Não vai fazer uma cara aí de que tá azedo esse negócio? Pois é. Agora, isso serve para essa coisa desses exemplos pequeninos, mas serve para você ter mais clientes, para você ter, como se diz, para você comprar um carro que você queira, para você ter o seu filho, para você casar com o seu marido, fazer o casamento dos sonhos, né? Para quem tem esse sonho, esse desejo. Ou seja, cada pessoa com o seu interior, com o seu pessoal, do seu jeitinho, criando aquilo e conquistando aquele desejo que a pessoa tenha. Então, isso vai muito dessa coisa de como você vai, o que você vai escolher. Para você criar a sensação do limão ou para você criar um carro na garagem, o mecanismo é o mesmo, mas você vai me dizer, poxa, Gabriele, mas criar o carro na garagem é muito mais difícil. Pois é, mas por que é mais difícil? Porque quando você pensa no limão que você está chupando e que ele é amargo, você não duvida que ele é amargo, porque você sabe que ele é amargo. Mas quando você pensa que você quer um carro tal e você pensaria você pensaria nesse carro na tua garagem, você, em vez de acreditar que o limão é amargo, você acredita que você quer o carro e que você pode conquistar o carro, mas daqui um pouco você já se sente com falta de confiança e você bota um pinguinho de dúvida. Acabou. Botou um pinguinho de dúvida, você já não está acreditando que você pode conquistar o carro, que aquele carro que você tanto deseja pode estar na tua garagem. Claro que é só um exemplo aleatório, pode ser qualquer outra coisa que você deseje, tá? Quando você coloca essa dúvida mínima que seja, você acaba com aquele pedido, vamos dizer assim. Ah, não vou conseguir mais. Não é isso. Mas você precisa começar a criar do zero. Você precisa colocar essa energia de criação, esse sentimento de criação do zero novamente.
para que você então conquiste aquilo ali, né? Então, toda vez que a gente quer alguma coisa, mas a gente duvida daquilo, a gente zera o processo e aí a gente tem que começar do novo, do zero. É como se a gente plantasse uma sementinha e a gente não acredita, a gente não bota fé que aquela semente vai crescer. E de repente tu tá com tanta dúvida que aquela semente vai vingar e vai crescer que tu pega lá a pazinha, né? Não me esqueci o nome, né, da minha mãe, que é da jardinagem. Tu pega lá vou chamar de pazinha, e vai lá olhar e tentar desenterrar e ver o que tá acontecendo, que essa semente aí não cresce para fora da terra. É uma ansiedade tamanha e que você coloca ali uma dúvida de que ela pode brotar e virar uma árvore. Cada coisa no seu tempo, mas ela pode virar uma árvore, né? Então, quando a gente coloca essa dúvida, a gente zera o processo da criação da realidade e aí a gente tem que começar do zero. Então, fazendo um link com o que eu falei ali do início, de que todo o tempo estamos criando a nossa realidade, que se a tua vida tá um caos, aí você pode me perguntar, poxa, Gabriele, e por que isso então tá acontecendo? Mais uma explicação que eu posso te dar é isso. É como se naquele momento, dentro do caos, caos é uma boa palavra, eu acho, para exemplificar. Dentro daquele caos, seja em qualquer área que você esteja vivendo esse caos na tua vida, como você não duvida do caos, assim como você não duvida que o limão é amargo, você não duvida que o pão quentinho vai te ser saboroso naquele momento. Então, alguma crença tua acredita que você precisa passar por aquele caos, que aquele caos é normal e que tá tudo bem, é normal, eu só tô passando por isso. Então, assim, não é que... Claro, passamos por momentos distintos da nossa vida, sim, gente, claro que sim, né? Mas... Claro que se a gente acredita que a gente pode fazer aquele trajeto que o Waze vai te dar, né, para algum lugar, a gente pode fazer esse trajeto com uma paisagem verde, bonita, ou você pode fazer um trajeto lá numa estrada de chão toda empoeirada e tal, em vez de curtir uma paisagem lá no asfalto com estabilidade no teu carro, né? Então você escolhe por qual trajeto vai, né? Então, como é que você vai, então, criar uma realidade super positiva de uma forma que seja legal, bacana para ti, né? Então, aqui, já tô falando aqui em todo momento de algumas formas, mas deixa eu especificar para ti sobre isso. Lembrando que no final a gente vai fazer uma surpresa, eu tô quase falando a surpresa, que tem tudo a ver com essa questão do cocriar e do criar a tua realidade, tá? Daqui a pouco mais eu já falo qual é a nossa surpresa, tá? Então, olha só, o que eu preciso fazer, afinal de contas, Gabriele, então, para eu criar uma realidade que seja positiva, saindo do caos, então, que pode estar em alguma área aí da vida, né? Então, você precisa limpar essas crenças, você precisa atenuar esses teus traumas do passado, né? Você precisa trabalhar mais esses traumas, você precisa realmente... amenizar, atenuar isso. Por que isso dói? Por que algo que aconteceu lá na sua infância ainda te paralisa? Quer ver um exemplo? Com relação a dinheiro, prosperidade, né? Você lá na sua infância acompanhou determinadas situações, determinadas questões lá do teu processo, vendo teus pais com relação a todas as questões financeiras deles. E, de repente, você percebe que você ficou com um parâmetro de um valor X que você é capaz, que você se sente capaz e segura de faturar, seja num emprego fixo ou seja num trabalho autônomo. Então, quando bate aquele teto, vamos dizer assim, de que você se sente capaz, de que você se vê capaz de faturar aquele valor na tua vida, bateu nessa régua, né? É literalmente a régua, gente. Quando o negócio bate na régua, ali a coisa para. Ali a coisa paralisa. Por quê? Porque ficou construído algo dentro de você, que é um trauma, que é isso que eu tô dizendo, que você precisa atenuar isso, que você precisa trabalhar isso, que você precisa resolver, que crença tem por trás disso. Porque quando você bate nessa régua, né, você simplesmente não consegue ultrapassar isso. E, seja em qual for a área,
Esse é só um exemplo, né? Como vários exemplos que eu vou dando aqui, mas é só um exemplo. Você pode expandir para a tua situação pessoal que você está vivendo. Quando você bate ali nesse teto, né, que seja um valor financeiro, que seja quer ver uma coisa interessante? Tempo de relacionamento. Já repararam que algumas pessoas, elas têm um tempo de relacionamento? Seja um ano, sejam meses, sejam 24, 25 anos. Eu já vi. Eu já vi tempos tão diferentes como esses que eu falei para vocês. Como se com 24 anos de relacionamento, aqui chega o fim de um ciclo, porque aquela pessoa, ela não consegue transgredir, ela não consegue ir além, ela não consegue ganhar mais do que aquele valor que está registrado dentro dela, ela não consegue ficar casada mais do que aquele tempo que está marcado na memória celular dela, que às vezes vem lá daquele antepassado. Pois é. Então, enquanto a gente não mexe nisso, nessa origem, nesse trauma, atenuando isso, trabalhando, desfazendo essa memória celular, que tá aí, gente. Você acha que é o teu DNA, pela própria medicina tradicional, e eu como nutricionista, que é a minha formação de base, eu posso dizer tranquilamente, o que vai ser a genética? Ela vai estar determinada por 2% do nosso DNA, como aquilo, vamos dizer, que é imutável. Ou seja, você tem 98% na tua mão para que você mude. Como que tu muda então 98%? Aí é que entra todo o teu entorno. Seja o teu entorno, né, do ponto de vista físico, o quanto de água que você bebe, o teu exercício físico, aquilo que você escolhe para comer, a forma que você regula o teu sono, porque o sono é essencial para a tua saúde, para o teu amor próprio, né? Então, peraí, uma aguinha. Então, esse teu 98% do teu DNA, eles estão ali, ele tá ali, nesse intuito da coisa, como se diz, daquilo que tu constrói ao teu redor, tá? E aí, que você tem ali guardado nessa memória celular relacionada ao teu DNA, coisas que antepassados fizeram, coisas que teus avós fizeram, teus bisavós e tudo mais. Então, assim, isso tá guardado, mas você não precisa ir até o final da tua vida só com isso. Você pode mudar essa realidade. E esse é o nosso ponto, que tem tudo a ver com você criar a sua realidade, né? Porque no momento que você sabe que mesmo que os teus pais, os teus avós, ou enfim, tu carrega numa memória celular, né, que enfim, esses exemplos que eu já dei, relacionamento, a parte financeira, que chegava num teto, né, numa régua, e que dali pra frente a pessoa não conseguia seguir, fazer algo diferente daquele ali, na vida dela, né? Por exemplo, você pode observar que existem famílias de mulheres que repetem o comportamento de mulheres lá de trás. Então elas se casam, elas têm filhos, chega um ponto que elas separam e elas viram aquelas mulheres que são as chefes de família. E aí as suas próprias filhas repetem esse comportamento, tá? E aí, por quê? Porque existe como uma maldição mesmo de família algo que tem que ser quebrado. É um outro exemplo, tá? Então, existem situações diversas que, tanto do positivo ou do não tão interessante, você carrega dentro de você por essa memória celular quântica, tá? E aí, que quando você então, vamos lá, eu quero criar minha realidade, eu quero manifestar o carro aí na garagem, maravilha, você vai precisar dar uma limpada nessas coisas que a gente tá falando, né? E aí é que entra, você limpar, atenuar esses traumas, resolver isso, como eu digo, gente, você vai precisar ter coragem de sentar, olhar cara a cara para sua sombra, para os seus demônios, para aquilo que te assombra literalmente. Eu ouvi de uma amiga, né, antigamente, que ela falava, você precisa ter coragem de tomar chazinho com os teus demônios, bater um papo com eles. E é isso.
Você precisa encarar isso, porque só quando você faz esse enfrentamento de você aqui do teu externo com o que tá aqui dentro, que são essas tuas sombras, esses teus demônios, você coloca o teu ego de frente com a tua sombra, é que você começa a curar os teus traumas. Exatamente isso. Aí você começa a limpar isso, você vai começando a limpar, aí você vai começando a se dar conta, porque você começa a trazer para tua consciência, poxa, eu não tinha percebido quanta crença limitante que eu tinha aqui nessa história. Crença, então, que precisa ser limpa também, porque você precisa te desconectar dessa história que vem através dos teus ancestrais e através da sua própria história, tá? Através da sua própria construção que você faz desde que você é aí bebê e que você vai aprendendo. Você vai aprendendo, como eu digo, que é sem maldade, obviamente, dos teus criadores, dos teus pais, né, normalmente, mas podem ser outras pessoas que te criaram. Não tem maldade nenhuma deles, eles só estão replicando algo que eles aprenderam dos pais deles e de toda uma cadeia que vem de lá pra cá, tá? Então eles estão replicando isso, te ensinando, e na medida que eles estão ali te ensinando, você começa a acreditar e fica como crença, ou seja, aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu. Por exemplo, é por isso que pessoas que têm filhos e que vão deixar os seus filhos com uma babá, né, com uma pessoa cuidadora, porque de repente esses pais eles têm que trabalhar e estão realmente muito envolvidos com o trabalho, você precisa saber muito bem quem é essa pessoa que vai ficar com o teu filho. De preferência, uma pessoa que tenha uma ótima educação, que seja uma pessoa que tenha respeito, seja íntegra, uma pessoa íntegra. Por quê? Porque os primeiros anos da criança são os anos que estão formando a personalidade dela. É isso, vai formar a personalidade, vão formar essas crenças que a gente está batendo esse papo aqui. Então, é como se, gente, o nosso inconsciente, ele ficasse aberto, como uma grande esponja. E tudo aquilo que a criança está recebendo, aí às vezes aquela coisa dos pais estarem lá brigando, né? E a criança tá ali, brincando com o brinquedinho dela no chão. A criança tá engatinhando, é essa época. Ah, imagina, nem tá escutando, né? De repente os pais têm essa mentalidade de que a criança nem está escutando. Lê do engano. A criança está com o inconsciente dela aberto, né? Ela está recepcionando e ela está recebendo tudinho dali dentro dela. E aquilo ali vai ficando, e aquilo ali vai sendo guardado, e aquilo ali inconscientemente vai trazendo uma crença. E aí o que acontece? Acontece o que a gente chama de recalque, né? O recalque pela psicanálise, ele é o seguinte, ele é aquilo que você tem lá dentro, guardadinho dentro do seu poço mágico. Gente, poção mágica de Gabi, você tem um poço mágico aí dentro de você, hein? Opa, beleza. Só que a gente tem que pegar esse poço mágico, botar ali uma varinha de condão, fazer uma mágica bonita pra gente limpar e deixar ele bem lindo, tá? Porque dentro desse teu poço mágico você vai ter ali todas essas coisas lá guardadas, que tava lá a criancinha brincando com seus brinquedinhos ali e papai e mamãe brigando, papai e mamãe falando alguma coisa. Não, fulaninho não tá escutando. Não, fulaninho tá absorvendo tudo. Aí o fulaninho cresce e ele tem um problema lá que é justamente aquelas brigas. Então ele não quero, a pessoa começa a se relacionar com uma outra e daqui a um pouco ela foge porque ela não consegue assumir um relacionamento sério, aí rola uma briga e tal, a pessoa ela já se afasta correndo porque ela fica muito incomodada e ela não entende o porquê. Mas aí, por quê? Porque ela recalcou aquilo que ela viu lá quando ela era criança. Ela viu os pais brigando. Ela não quer mais ver ninguém brigando. Ela não quer uma pessoa brigando e cobrando ela por dinheiro. Porque ela viu os pais brigando por dinheiro, porque os pais estavam na pindaíba, né? Como diz aqui em São Paulo, a pindaíba. Então, essa criança ficou com isso lá no poço mágico dela guardado. E, de repente, ela simplesmente
recalca isso, ou seja, ela como se ela botasse um concreto lá nesse poço. E eu não quero ver isso. Então vamos passar aqui um concreto, passa aí uma pá de cal, fecha esse buraco que eu não quero olhar para isso. Só que de repente, um belo dia, esse concreto começa a se abrir uma infiltração e começa a subir alguma coisinha lá do poço. Isso é o recalcamento, quando algo do teu inconsciente submerge e sai lá de dentro, né? Então começa a dar diversos defeitos, a pessoa começa a dar defeito, entre aspas, porque ela tá trazendo isso. O que isso tudo tem a ver com criar a minha realidade, Gabriele? Porque tu me vem com um título de criar a realidade e tu começa a ficar falando umas coisas chatas. Pois é, gente, é chato porque dói. Porque dói quando a gente começa a ter consciência de que a gente tem que mexer em várias coisinhas para que a gente consiga criar a nossa realidade de uma maneira que esse coração bata. Assim como ele bate, né? Ele te traz aquela emoção do salivar e tal, quando você vai querer comprar um pãozinho na padaria ou quando você vai pensar no limão, que é azedo. Esses sentimentos vêm gerados e quando você pensa em criar um bem material, por exemplo, que você quer muito, mas você tem registrado lá, recalcado no teu poço mágico, que os teus pais estavam brigando por dinheiro, putz, já começa aí a coisa encrespar. É normal. Aqui tinha dado uma pausadinha. Então, o que vai ser importante? Atenuar esses traumas, limpar essas crenças. E aí, depois que você fez essa primeira etapa, você tem que começar a entender como é que o universo funciona, tá? Então você precisa entender que o universo ele tem leis. Eu digo sempre assim, gente, assim como existem as leis de trânsito, que você tem regra onde você pode estacionar, aqui em São Paulo você tem o rodízio, então você tem a placa número tal, tais dias da semana, você pode sair todos os dias, mas o dia de rodízio da tua placa do carro tem determinados horários que você, se você circular com o carro, você vai tomar uma multa. São regras, são leis. E o nosso querido e amado universo, ele também tem leis. Tanto é que, baseado nisso, eu escrevi o meu primeiro livro das leis cósmicas, né? Que são as 9 leis cósmicas, o nome do livro, tá? Por quê? Porque o meu intuito com esse livro, e eu costumo dizer, existem várias formas de você mudar a tua realidade, de você se transformar internamente. E não tem desculpa para nenhum momento, se você realmente quiser mudar. Porque se você realmente quiser transformar alguma coisa que você está insatisfeita ou insatisfeito na tua vida, por que eu digo que não tem desculpa? Porque ou você pode estar aqui no Poção Mágica de Gabi comigo, recebendo aí os conteúdos, as coisas que o meu objetivo aqui dos nossos conteúdos é te trazer consciência, expandir a tua mente, como tem aquele bonequinho daí do WhatsApp, né, que explode a cabeça, é que você expanda a tua consciência, que você pega a tua nave e vá pro mundo aí, pro universo, levando o teu coração aberto, expandindo consciência. Então, ou você pode fazer isso de graça, através, por exemplo, do Poção Mágica de Gabi, ou você pode fazer isso através de um livro barato, um livro caro, uma terapia personalizada, uma terapia em grupo, enfim, um curso, enfim, gente, você tem N possibilidades, que nenhuma delas é desculpa do tipo, mas eu não tenho dinheiro para investir. Não importa, faz aqui de graça que você já vai mudar. Toda essa live, olha quanto aqui chapoletada, né, que é assim, não é por mal, gente, mas o meu impacto aqui, o meu objetivo aqui é que eu ajude a transformar, tá? Então, você precisa entender as leis do universo. Foi para isso que eu escrevi esse livro. E tem 3 leis que são essenciais e relacionadas para que você possa criar a tua realidade. Então vamos lá. Uma delas é a lei do semelhante atrai semelhante, tá? Assim como para criar a tua realidade, isso vai estar relacionado à frequência energética que você traz dentro de si, com os sentimentos elevados ou baixa frequência dentro de ti. Essa lei do semelhante atrai semelhante vai ser a mesma coisa. Você está conectada com pessoas que têm uma frequência energética semelhante à tua. Então, por exemplo, vocês já ouviram aquela expressão que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem mais você convive? Para pensar aí, quem são as 5 pessoas que atualmente você mais está convivendo? Faz uma média dessas pessoas, é o que você é. E aí, olha só que legal, quando falam do financeiro, pensa quanto que mais ou menos tu acha, ou que tu sabe que essas pessoas, elas faturam, elas ganham, elas têm de salário, sei lá. Essas 5 pessoas aí.
a média do faturamento dessas pessoas seria a média do teu faturamento. Ou seja, se você tá andando com as pessoas que só reclamam da vida, que estão desempregadas, que estão numa situação delicada, no caos na vida delas, por semelhança, né, por frequência eletromagnética, você tá aí um certo caos na tua vida, tá? Pode ser no relacionamento, enfim, nas diferentes situações, tá? Então, a lei do semelhante atrai semelhante, ela vai ser essencial pra gente criar a nossa realidade. Por quê? Porque se eu quero, já ouviram falar também com relação à prosperidade, se você quer prosperar, se você quer aumentar seu faturamento, você tem que andar com pessoas que já estejam nesse nível, mesmo que você não esteja ainda. Então você passa a andar, a conviver e compartilhar dessa energia com quem já chegou lá, né? Para que você possa conquistar e chegar, enfim, onde você quer. Que é aquela coisa assim, ó. Eu quero chegar e atingir tal coisa. Só que é o ser primeiro para ter aquilo. Então, primeiro você para que daí você tenha a posse, né? Mas primeiro você traz aquilo, você introspecta aquilo mesmo que você ainda não esteja vivendo, você não tem ainda aquilo na tua vida, mas você já age como se tivesse, né? Então, você precisa estar adequado na tua frequência energética, que é um ponto aqui importante de você compreender. Você precisa estar lá vibrando no amor, vibrando na alegria, vibrando o elevado, para que você consiga todo o tempo estar, através da lei do semelhante atrai semelhante, pareando com pessoas com a mesma vibração daquilo que você quer, seja em qual for a área que você queira. Outra lei importante que você precisa entender e sempre lembrar para que você crie essa realidade maravilhosa que você quer na tua vida é a lei do espelho, né? Que ela tem interligação com a lei do semelhante. Por quê? Porque a lei do espelho ou lei da projeção, que projeção é uma definição até da psicanálise, gente, é assim: você se relaciona todo o tempo, todas as pessoas com quem você se relaciona, naquela pessoa tem algo de você, seja legal ou não. Esse final de semana eu almocei, tomei café, enfim, com uma amiga, alguns momentos, e a gente teve uma oportunidade de conversar aí diversas coisas, né? E foi interessante que nas conversas me caíram algumas fichas até sobre isso, né? Primeiro que eu tava todo o tempo brincando com ela, né? Algumas coisas ali eu disse, nossa, estamos na frente do espelho, né? Por quê? Porque as pessoas só vão conseguir se aproximar pelo semelhante, que é a lei anterior que eu já falei, que é a tal da frequência. Porque elas estão vivendo alguma coisa parecida na vida delas. Pode ser que a vida de uma é de um jeito, a vida de outra é de outro jeito, né? Mas tem ali alguma coisa em comum, que é o que consegue parear essa energia, né? É como se fosse o Wi-Fi, porque tu tá me assistindo agora. Então, você tem um modem na tua sala, por exemplo, e tem uma onda eletromagnética que vem do teu celular e chega aqui no teu aparelho de telefone, no teu iPad, da onde tu tá me assistindo, e essa onda, ela vai fazer um pareamento com aí o teu celular, conecta na rede de internet mundial e aparece a Gabriele aí na tua tela, ou falando todas essas coisas. É a mesma coisa com as pessoas. A única coisa é que é um pouco difícil, porque para algumas pessoas é um pouco difícil entender isso, porque é tão subjetivo, né? Não é nada concreto, não é material, não é materialista, é a fé, é o ver, é o acreditar. É o acreditar que o teu carro vai estar na garagem. Isso que cria a tua realidade, né? Então, o espelho, a lei do espelho, ela vai mostrar sempre essa projeção, né? Então, aquilo que você gosta ali no outro, né? Maravilha. É aquilo que você tem dentro de você, né? Então, por exemplo, né? Me veio aqui. Eu sempre me relacionei, né? Assim, relacionamento amoroso que eu sempre tive um namorado que sempre foi muito, muito, muito trabalhador, trabalhador e próspero, né? Que sempre prosperou bastante, que sempre teve muita facilidade, tipo toque de Midas, muita facilidade de começar coisas, de mexer com as coisas e as coisas acontecerem, né? E aí, então, por mais que
recentemente, né, que eu andei contando para vocês uma parte da minha história, por mais que teve um momento que eu cheguei aí à falência e perder tudo que eu tinha construído, eu sempre tive essa energia dentro de mim, a energia do criar, até porque isso é muito forte do número 9, né? Embora eu fale sempre para vocês que o meu desejo de alma seja número 5, que é muito dinâmico, mas o 9, eu tenho 9 nas outras partes do meu mapa numerológico. Então, o 9 é o irmão maior da humanidade, aquele que quer cuidar de todos e aquele que ele vai delegando, vai doando, literalmente, né? Então, a energia de prosperidade do 9, ela é muito forte. Então, por que isso? Porque, de alguma forma, sempre tinha isso que me conectava. De eu sempre atrair pessoas que tinham essa energia que tem dentro da Gabriele, né? E que tem dentro dessas pessoas, né? Então, entender esse tipo de coisa, entender essa lei também é importante para que você crie aquilo que você quer. E são 9 leis que eu falei que tem lá no livro, mas tem mais uma lei, são 3 leis que eu tô falando aqui para vocês, para que você, a partir da compreensão dessas leis, você consiga criar a realidade, tá? Então, a terceira lei que eu falo aqui sobre isso é a lei de causa e efeito. É você ter a compreensão que tudo que sobe, desce, né? Que tudo que está dentro é como que está fora e o que está fora é como que está dentro, né? Hermes Trismegisto que trouxe essa definição dessa lei, tá? Então, Hermes Trismegisto, para quem não sabe, ele foi um filósofo, uma pessoa médico, astrólogo, astrônomo, lá de 10 mil, 15 mil antes de Cristo, tá? Então, ele que trouxe muitas coisas e tem as leis, né, de Hermes Trismegisto, que é óbvio que as 9 leis eu não inventei elas do nada, elas são leis do universo. Então, como é que a Gabriele tem como inventar as leis do universo, né, gente? Eu só compilei as 9 leis que eu coloco aí como principais, né? Então, pelo hermetismo, ele traz 7 e eu incluí mais 2 aí que eu acho que são legais, essenciais e botei lá no meu livro, tá? Mas para co-criar a tua realidade, essa lei de causa e efeito, ela também é importante, porque você vai trazendo para tua consciência que tudo aquilo que tu fizer, tu vai receber de volta. É também a chamada lei do karma, né? É a simples que a gente pode falar, que é o plantar e colher. Eu não dei o exemplo antes de a ansiedade, eu vou ver se a plantinha tá crescendo, eu vou lá cavar para ver. Não, você vai atrapalhar o crescimento dela se você for cavar a terra para ver se ela tá crescendo, entendeu? Então não é isso. É você plantar. Você acredita que a planta vai crescer, né? Então, você tá ali tendo fé, você tá ali acreditando. O professor Hélio Couto dá um exemplo que eu acho muito legal, né? Que é assim, você vai no restaurante e você pede um prato de comida, do prato lá maravilhoso que você escolheu, maravilha. Por acaso você fica duvidando que o garçom vai errar o teu prato? Que o garçom vai confundir o teu prato? Que o garçom vai esquecer o teu pedido? Não. Né? A princípio, né, até já vi gente que duvida, mas enfim, a princípio você faz o teu pedido e você aguarda com toda a serenidade, tranquilidade do mundo de que aquilo que você pediu, né, você pediu o teu prato lá especial, que o teu prato vai vir exatamente do jeito que você pediu. E vou até contar um negócio pra vocês, agora eu lembrei de uma coisa. Tinha uma época no Rio que eu todo final de semana eu frequentava restaurantes no Rio de Janeiro. Então eu tava lá frequentando lá, né, todos os restaurantes possíveis e imagináveis no Rio de Janeiro. E eu lembro que às vezes a Gabriele pedia um prato e aí eu ficava assim, será que... E aí eu pedia alguma alteração no prato. E já, gente, quando tu vai num restaurante, num bistrô, numa coisa... O chefe de cozinha, ele odeia que tu peça um negócio diferente do prato que ele criou, ele inventou, né? E às vezes eu pedia alguma coisa diferente, eu pedia para tirar alguma coisa ali que eu não queria comer, como nutri, alguma coisa assim. Enfim, quando eu pedia essas alterações do prato, muitas vezes eu botava dúvida. E aí
entra porque eu falei lá no início, gente. Se você colocar dúvida, se você estiver duvidando que aquilo ali vai acontecer, acabou. Teu prato vai vir errado. Ou seja, o teu pedido vai vir errado. Você quer criar o carro na garagem, mas se você colocou dúvida, o carro não vem, porque você paralisa o processo. E a coisa já não acontece. Entendem? Então, você precisa entender que é importante que você acredite que a coisa vai acontecer, que você faça a sua parte para que a coisa aconteça. E compreendendo pelo menos essas 3 leis, né? Você entendendo que aquilo que você planta, você colhe. Então, se você plantar uma coisa que não é legal, se você plantar essa frequência energética baixa, se você tiver lá só, ó céus, ó vida, que saco, nada acontece, você vai criar essa realidade, tá? Porque essa vai ser a consequência, causa e consequência, causa e efeito. Então eu te pergunto, quais são os efeitos que você vem criando para tua vida, sabe? Para que você traga para tua conscientização esses efeitos, essas situações que você pode estar criando para tua vida, tá? Olha só, gente, eu vou falar surpresa agora, tá? E aí eu vou repassar rapidão os pontos principais, porque aqui a gente já falou bastante, já falei bastante, mas eu não quero me estender muito mais a live. Então, mas calma que nós vamos fazer a parte mais bacana agora da live. Então, eu tentei trazer bem detalhado aqui o nosso assunto de como criar a sua realidade. Não é um assunto que eu falo pela primeira vez, eu já criei mini cursos sobre esse assunto. E é legal que hoje, quando eu tava revisando um script que eu separei para vocês, que eu trouxe de forma diferente do que eu já falei em outra aula, né? Eu nem peguei, nem lembro de tal script daquela ocasião, mas enfim, isso que é o mais bacana de tudo. Por quê? Porque a Gabriela não tá parada como estátua, né? Nem vocês deveriam, né? Então, quanto mais a gente tá andando e aprendendo, expandindo a nossa consciência, daqui a alguns meses eu posso vir falar sobre esse mesmo tema, como criar a sua realidade, eu posso te trazer com um olhar acrescentando algumas coisas, porque, assim, claro que o que eu trouxe aqui, gente, é um pilar, assim, são pontos básicos que realmente tem a ver com tu criar a tua realidade, tá? Não digo no sentido de mudar, de ser uma coisa completamente diferente, mas eu digo no sentido, gente, de a gente olhar as coisas de ângulos diferentes e acrescentar coisas, tá? Então, olha só, qual é a surpresa que eu preparei pra vocês? Tendo a ver com esse assunto de como criar a tua realidade, vamos agora fazer um exercício prático. Um exercício prático que você vai visualizar, tá? Um exercício breve, nada de muito longo, mas assim como eu fiz ali, chamei vocês para vocês imaginarem, vocês indo numa padaria e tendo um pão quentinho, depois vocês imaginarem um limão lá e tal. Vamos agora visualizar aquilo que você quer. Então eu quero que agora você pense nesse momento alguma coisa da tua vida que tu esteja buscando resolver, né? A gente pode ter várias coisas para resolver, mas escolhe uma delas só. Uma única coisa nesse momento. Pensa nisso e vamos fazer o exercício com essa coisa que tu pensou agora, tá? Então a gente vai fazer o que a gente chama de um exercício de visualização criativa. E eu super recomendo que vocês façam isso todos os dias de manhã, tá? Que vocês façam ao acordar, a meditação de vocês e incluam essa visualização criativa para que você já traga consciência até que você conquiste esse desejo que você quer, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar os olhos aí, aonde vocês estão. Respira profundamente para dar uma acalmada, uma relaxada nesse primeiro momento. Respira profundamente. Então, nesse momento, de olhos fechados, respirando profundamente, você vai visualizar agora uma luz prateada descendo lá do alto. E essa luz prateada, ela vem chegando de encontro ao topo da tua cabeça e ela começa a descer em espiral através da sua coluna vertebral, levando este prateado que agora começa a receber nuances da cor dourada e vai se espalhando para todo o seu corpo. Respira profundamente, solta o ar. Quando você inspira a cor roxa e expira este dourado de dentro do seu corpo.
Inspira e expira. E nesse momento você vai trazer para sua tela mental, você vai trazer agora, neste exato momento, esse desejo, essa situação que você quer resolver, que você quer conquistar na sua vida aqui nesse momento. E eu vou junto aqui com vocês, que eu vou fazer a técnica também para uma situação da minha vida. Então vamos juntos agora usar a nossa energia aqui conectados ao vivo, para que a gente crie a nossa realidade relacionada a isso. Vamos lá? Visualiza agora essa situação, como ela está no dia de hoje. Visualiza e traz para a tua consciência essa situação que você quer resolver, como que ela está nesse momento. Percebe as pessoas envolvidas, todas as pessoas que são chaves, inclusive, da solução dessa questão que você quer resolver. Respira profundamente. E agora você vai visualizar você começando a conversar com essas pessoas ou com essa pessoa que está relacionada à solução. E se não estiver ao alcance dessa pessoa, você agora magicamente vai conseguir acessar as pessoas que estão envolvidas e que realmente têm a chave desse assunto. Respira profundamente. E agora você vai ver e vai perceber, você acredita e você confia que essa pessoa que você chegou hoje numa pessoa que você nem sabia que estava envolvida com esse assunto. E agora você percebe essa pessoa resolvendo, como se fosse magicamente, coisas começam a acontecer. Que essa pessoa começa a desenosar esses fios emaranhados e começa a ajudar a resolver essa situação. Essa pessoa vai resolvendo e ela vai trazendo consciência nesse momento. Ela vai trazendo consciência para a solução desse problema. Perceba isso acontecendo agora. Essa pessoa como se ela estivesse com uma chave na mão. E ela vai abrir essa porta para solucionar esse problema que você está buscando. E você percebe isso acontecendo naturalmente. Se for assinatura de alguma coisa, você vai ver a assinatura desses papéis. Tudo se abrindo, todos em volta e em torno, aceitando. E você simplesmente resolvendo. Até que essa notícia chega em você. Isso tudo estava acontecendo e você ainda nem sabia. E agora essa notícia chega em você. Você recebe uma ligação agora e você vai se visualizar com o teu telefone tocando e você recebendo uma ligação daquela pessoa que você estava aguardando solução desse problema. E essa pessoa vai te dar essa notícia agora. Finalmente está tudo resolvido. Visualize, escute a voz dessa pessoa falando do outro lado do telefone. Te visualize segurando o telefone e você resolvendo essa situação. Você resolvendo essa notícia e você vai agora marcar um horário para você ir resolver e falar pessoalmente com essa pessoa. Visualize-se agora pegando o seu carro, o ônibus, o metrô, seja o que for que você precisa para chegar lá e agora você vai encontrar essa pessoa pessoalmente. E nesse local você chega, encontra essa pessoa e você percebe tudo resolvido. Você vai conversar, se for preciso, de acordo com a situação que você vem buscando. Veja as pessoas em volta, sinta o cheiro de cafezinho desse lugar onde você está, veja isso acontecendo, sinta no âmago das suas células, perceba isso acontecendo. Perceba isso acontecendo.
Visualize, visualize, visualize. E agora respira profundamente, volte para o aqui e agora, percebendo e tendo a certeza e a confiança que já está acontecendo, que já é real, que isso já aconteceu. Perceba agora, sinta isso acontecendo. Já é real, já é real, já é real. Está feito, está feito, está feito. E agora volte aqui, pro aqui agora, visualizando, me encontrando aqui nessa telinha, certa e certo de que você já atingiu essa situação que você escolheu atingir na tua vida hoje. Você está aí, completamente pronta e pronto para receber isso, porque isso já aconteceu e isso já é real. Gente, eu busquei aqui, né, uma espiritualidade enquanto nós estávamos fazendo aqui a técnica, tá? E pedi aqui uma mensagem e apliquei aqui junto energeticamente alguns símbolos de Reiki, tá? Bastante poderosos e fortes. E lembrem-se que por semelhante atrai semelhante, por frequência eletromagnética, todos vocês que estão aqui ao vivo comigo ou que estão vendo depois, vocês estão aqui conectados com o que a gente fez desse exercício e a aplicação dessa técnica de Reiki que veio aqui indicada, direcionada aí para vocês, para eu aplicar aqui, ela chega endereçada onde vocês estão, tá? Então, gente, essa era a surpresa que eu tinha de a gente fazer na prática, afinal de contas, tudo que a gente conversou do como você criar a sua realidade, né? E aí aqui na prática a gente já tá com isso real aí acontecendo na sua vida. Eu quero deixar só um último recadinho para que vocês venham aí comigo no nosso grupo VIP, o nosso grupo de amor e cura, tá? É um grupo totalmente gratuito, que tá com link na biografia, tá? Dos dois aí Instagrams. E você tá convidada para que você entre aí no nosso grupo e você participe das atividades. Hoje é segunda, né? Amanhã e terças e sextas são os dias que eu solto as atividades gratuitas lá. Então corre para você entrar logo para que amanhã você já pegue a atividade. Eu separei uma atividade bem bonita para essa semana, tá bom? Para desenvolver e potencializar o teu amor próprio, que você já possa ter aí, mas vamos potencializar ainda mais, tá bom? Gente, eu agradeço muitíssimo todos vocês que ficaram comigo aqui do início ao fim, os que estiveram aí na gravação, e a gente se vê no Poção Mágica de Gabi na semana que vem, segunda-feira, e deixo agora, ó, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês, ó. Beijo, beijo, uma maravilhosa e magnífica semana para todos.